Irmãos e irmãs, hoje eu quero falar sobre um costume muito importante e respeitado dentro da congregação cristã no Brasil, que é o uso do véu pelas mulheres durante os cultos e reuniões. Muitas pessoas de fora, e até mesmo alguns que frequentam a igreja, às vezes perguntam: por que as irmãs usam o véu na cabeça quando estão orando, profetizando ou participando do culto? Essa pergunta é muito válida e a resposta está na Palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e conduta. Nós sabemos que tudo o que é praticado dentro da obra de Deus tem uma base bíblica, e o uso do véu não é uma invenção de homens, mas uma ordenança apostólica registrada nas Escrituras. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo ensina claramente sobre a ordem divina estabelecida por Deus. Ele diz que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. E logo em seguida Paulo ensina que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, que é o marido, e também desonra a ordem de Deus. Então, para que a mulher esteja em sujeição diante do Senhor e demonstre obediência à doutrina, ela deve usar o véu como sinal de autoridade sobre a sua cabeça por causa dos anjos. Isso significa que, quando as irmãs usam o véu, elas não estão simplesmente colocando um pedaço de tecido sobre a cabeça, mas estão mostrando um símbolo espiritual muito profundo, a submissão à ordem estabelecida por Deus e o reconhecimento da autoridade espiritual que vem do Senhor. É um sinal de respeito, de humildade e de obediência. O véu, portanto, não é um enfeite, não é uma moda, e também não é uma tradição inventada por homens, mas uma prática fundamentada na Bíblia Sagrada, que a congregação cristã no Brasil preserva com zelo até os dias de hoje. Quando vemos as irmãs usando o véu durante a oração, nós entendemos que há algo santo acontecendo, que ali existe um respeito à presença de Deus e ao ministério espiritual que é invisível aos olhos humanos, mas real aos olhos da fé. O apóstolo Paulo ainda diz que o cabelo da mulher foi dado como véu natural, mas que isso não anula o uso do véu físico durante a oração, porque o que está sendo ensinado é a ordem espiritual, e não apenas a aparência. O cabelo longo é glória da mulher, mas o véu é o sinal de autoridade diante de Deus. Por isso, a Irmandade mantém firme esse ensino. Além disso, irmãos, nós sabemos que o mundo tem perdido muitos valores de modéstia, de respeito e de santidade. Mas a Igreja, como noiva de Cristo, deve ser diferente. O véu também é um testemunho para o mundo de que as mulheres da congregação cristã no Brasil seguem a doutrina apostólica, não se conformando com os costumes modernos que tentam apagar a diferença entre o sagrado e o profano. Cada vez que uma irmã cobre a sua cabeça para orar, ela está dizendo com a sua vida: eu obedeço ao Senhor, eu respeito a ordem espiritual, eu me coloco debaixo da autoridade de Cristo. É um ato de fé silencioso, mas poderoso, porque os anjos contemplam e o inimigo reconhece que ali existe submissão à vontade de Deus. E é interessante notar que Paulo fala, por causa dos anjos. Isso mostra que o uso do véu não é apenas um sinal visível para os homens, mas também uma mensagem espiritual que alcança o mundo invisível, mostrando que a Igreja de Cristo permanece firme na doutrina. Portanto, quando alguém pergunta por que as irmãs usam véu na congregação cristã no Brasil, a resposta é simples e direta: porque está na Palavra de Deus, porque é uma ordenança apostólica e porque a Igreja deseja obedecer ao Senhor em tudo. E essa obediência não traz peso, pelo contrário, traz bênçãos, porque tudo o que fazemos em submissão a Deus atrai a sua graça e a sua presença. Assim como a ceia do Senhor é um símbolo, assim como o batismo é um sinal visível da fé, o véu também é um sinal visível de uma realidade espiritual, e a Igreja valoriza aquilo que Deus instituiu. Por isso, irmãs e irmãos, que possamos sempre compreender a riqueza espiritual que existe por trás desse simples pedaço de tecido. Que ninguém veja o véu como um fardo, mas como um privilégio dado às mulheres de Deus para honrar o Criador. Que cada irmã que se cobre ao entrar em oração sinta alegria e gratidão, sabendo que está cumprindo um mandamento santo, e que cada irmão que vê esse gesto reconheça a beleza da ordem divina e glorifique a Deus por esse testemunho. Porque no final de tudo, o que importa é obedecer, e a obediência sempre traz vitória.